Moisés Luzicu, parte 6. Estratégias de Satanás contra os cristãos, revelado no segundo céu. Deixe-me dar uma breve declaração sobre o meu apelo e vocação do Senhor. Aconteceu um dia, quando eu estava deitado no pátio da minha casa, quando de repente uma força tomou conta de mim. Como resultado, o meu espírito saiu do meu corpo e fui levado para o céu. Quando eu cheguei lá na atmosfera eu vi o Senhor Jesus Cristo. Amados, quando você encontrar o Senhor Jesus Cristo, você vai saber que você está em pé diante do próprio Deus. É automático, quando o Senhor Jesus Cristo com seus olhos chegarem a você, sua unção será transferida para você, e sua compreensão será renovada e esclarecida instantaneamente, e você será conectado ao sobrenatural. O Senhor me disse, olhe para a Terra. Quando olhei para o planeta Terra, o Senhor disse, quando você divide a Terra em 3 porções, estes são a proporção da humanidade que será salva por meio de sua mensagem e seu ministério. O Senhor disse, você é um servo do tempo do fim. Vou usar o seu ministério e os outros para trazer o arrebatamento da igreja. Seu ministério será profético a fim de preparar o meu povo para o arrebatamento. Poucas semanas depois, eu estava convencido pelo Espírito do Senhor, para passar algum tempo na igreja, na oração. Como resultado, comecei a passar a maior parte do meu tempo na igreja em oração. Na verdade, eu deixei minha casa para dormir na igreja, para a oração. Passei 8 meses consecutivos, na presença do Senhor. Este não foi o resultado de uma recomendação de voz audível, mas uma convicção simples do Espírito Santo. Eu estava dormindo na igreja. Mais tarde, fui acompanhado por membros da minha igreja. Eles foram tocados pelo fato de eu ter deixado para trás a minha casa, a fim de orar e dormir na igreja por muitos meses. Então, um dia de manhã após a oração algo aconteceu. Eu estava conversando com um membro da minha igreja, quando de repente eu vi 3 seres de extrema beleza vestidos de vestes brancas, de brilho luminoso. Esses anjos altos e robustos não estavam tocando o chão. Estes eram entidades sobrenaturais. O primeiro anjo se apresentou para mim e disse, eu sou o arcanjo Miguel, eu trabalho no campo de batalha espiritual. Está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Salmos 34, 7. Eu sou o único que acampa em torno dos filhos de Deus. Vou revelar-lhe os segredos sobre o reino de Lúcifer na guerra espiritual. Vou dizer-lhe os segredos sobre o diabo, porque eu o conheço. Eu era o líder do regimento que lançou ele fora do céu. O segundo anjo se apresentou para mim como Gabriel. Ele me disse, eu sou o único que apareceu a sua irmã Maria, a fim de anunciar-lhe a boa notícia sobre o nascimento do Salvador. A Bíblia diz, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. O anjo foi a uma virgem prometida em casamento a um descendente de Davi, chamado José. O nome da virgem era Maria. Quando o anjo entrou em sua casa, ele a cumprimentou e disse, você é favorecida pelo Senhor. O Senhor está com você. Ela se assustou com o que o anjo disse e tentou descobrir o que esta saudação significava. O anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, de ter encontrado com Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e o seu nome será Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Seu filho será rei do povo de Jacó para sempre, e seu reinado não terá fim. Lucas 1, 26 a 33. Amados, quando ouvi o arcanjo Gabriel chamar Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, de minha irmã, eu senti um sentimento especial, um sentimento de orgulho e prestígio. Então Gabriel me disse, eu sou o único que dá mensagens aos crentes em sonhos e visões. Quando eles estão em sono profundo, revelo um monte de coisas para eles. Na verdade, o arcanjo Gabriel me revelou 100 segredos contidos nas parábolas de Jesus. Em seguida, o arcanjo Gabriel disse, chegamos às suas igrejas e suas casas e andamos ao seu lado, mas você, as pessoas, estão tão ocupados com preocupação cotidiana, que reduz a sua sensibilidade espiritual. Portanto, você não pode sentir a nossa presença em torno de você, e você não pode nos ver, embora estejamos todos os dias ao seu redor. Mas o fato de que muitos dos filhos de Deus estão nos vendo nestes dias,
É uma indicação de que o evento do retorno do Filho de Deus está próximo. Vou revelar-lhes segredos sobre a vida além da sepultura, e o fim dos tempos. O terceiro anjo parece diferente de Miguel e Gabriel. Ele se apresentou como maravilhoso. Ele disse: eu sou o anjo que apareceu para a mãe de Sansão. A Bíblia diz: um homem de Zorat chamado Manoá do clã de Dan, tinha uma esposa que tinha filhos incapazes de dar à luz. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: você é estéril e sem filhos, mas você irá engravidar e dar à luz a um filho. Não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Você vai engravidar e terá um filho cuja cabeça nunca deve ser tocada por uma navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele vai assumir a liderança e livrará Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13, 2-5. O anjo maravilhoso disse: eu trabalho no campo da salvação e do fim dos tempos. Este anjo com o nome de maravilhoso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Após este primeiro encontro, os próximos 4 dias foram dias de visitação angelical, e toda a igreja foi capaz de ouvir a voz dos anjos do Senhor. No 5º dia de visitas de anjos, algo aconteceu. Foi no dia 10 de fevereiro de 2007, às 17 horas, o arcanjo Miguel prometeu me revelar segredos sobre o diabo e a guerra espiritual. Ele veio e segurou minha mão direita. Imediatamente meu espírito deixou meu corpo. Miguel segurou minha mão direita. Voamos rápido. Começamos a subir na velocidade da luz, e nos encontramos na atmosfera. E ali no espaço o arcanjo me perguntou: você sabe para onde estamos indo? Eu estava prestes a responder quando ele disse: Lúcifer convocou uma reunião no 2º céu e vai começar em poucos minutos. O reino dos céus te escolheu como seu representante para participar dessa reunião e revelar o conteúdo deste encontro para o mundo. Poucos minutos depois, chegamos no 2º céu. Então entramos no auditório, que era um enorme salão oval. Este lugar era entre o céu e a terra. O chefe anjo Miguel me disse: não temas, e não entre em pânico. Você apenas ficará a meu lado. Você deve observar e ouvir tudo. Você foi escolhido para contar ao mundo tudo o que você vai ver e ouvir. Na verdade, como eu estava participando deste encontro no 2º céu, o Senhor Jesus Cristo tinha entrado no meu corpo que foi deixado na terra, e ele tomou o controle completo dos meus sentidos. Ele estava se dirigindo ao povo de Deus na igreja, enquanto meu espírito estava assistindo na atmosfera. Ao voltar no auditório do 2º céu, eu notei que o salão estava cheio em sua capacidade. Demônios de todos os tipos e pessoas de todas as nações estavam esperando o príncipe deste mundo, o diabo. Uma vez que chegamos na sala de reuniões, o anjo principal Miguel me disse: muito em breve você vai ver o nosso inimigo, que é seu inimigo. Nós estávamos pairando sobre este auditório, quando de repente houve uma explosão ensurdecedora. Esta detonação foi a chegada de Lúcifer. O diabo não chegou como todo mundo, mas em uma explosão ensurdecedora. Satanás com a cabeça de um cão. Eu vi a Satanás, pela primeira vez no dia 10 de fevereiro de 2007. Imediatamente após o desembarque no auditório oval, o diabo se transformou. Quero dizer, com a cabeça transformada de um cão. Então ele disse aos participantes: não sejam surpreendidos pelo meu emblema de uma cabeça de cão. Tomei a aparência do cão, porque eu quero demonstrar a vocês que eu sou Deus. A razão pela qual eu vos chamei hoje, é que eu ouvi um outro alegando-se ser Deus, e que ele quer salvar a humanidade. O diabo e os demônios do inferno não citam o nome de Jesus Cristo, por medo de efeitos adversos. O diabo se refere a Jesus Cristo, como o outro. Em seguida, com o sinal da mão, o diabo removeu a vedação do salão oval, e ele fez com que os assistentes subissem além do teto do auditório. Vi os assistentes suspensos no espaço observando o planeta Terra. Eu tenho que admitir que eu consegui reconhecer alguns rostos dos assistentes. Então eu vi o diabo apontando para uma seção particular da Terra. Ele realmente ampliava uma parte da Terra. Como resultado, vimos pessoas com suas vidas nessa parte da Terra, mas estranhamente todas as pessoas nessa seção da Terra tinham cabeças de cães, assim como o próprio Lúcifer.
Depois, o diabo ampliou outra seção geográfica da Terra e vimos a população humana de outra parte da Terra, com a cabeça de cão. Então o diabo ampliou ainda outra seção do planeta Terra e vimos pessoas em diferentes igrejas. Vimos pastores, vimos evangelistas, cantores da igreja, diáconos na igreja com a cabeça do cão. As igrejas estavam cheias de fiéis, pregadores e cantores com cabeças de cães. Depois, o diabo trouxe os assistentes de volta no auditório. Então ele disse aos participantes: você viu com seus próprios olhos 80% da população mundial com cabeças de cão, que é o meu emblema. Você viu com seus próprios olhos muitos crentes, pregadores e cantores com o meu emblema, uma cabeça de cão. Eles têm a minha imagem e minha semelhança, parece comigo. E ainda outro que dizia ser Deus, o Salvador da humanidade, tem apenas 20% da população mundial. A pergunta que cada um de vocês faz é: quem é Deus? Ele ou eu? Ele tem apenas 20% da população mundial. Quem é poderoso? Ele ou eu? Está escrito na sua lei que o cão voltou para o que ele vomitou. Quando o diabo disse isso, lembro-me da passagem em 2 Pedro 2, 21 a 22, pois tinha sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de terem conhecido, desviarem-se do santo mandamento. Mas é isto, lhes é de acordo com o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então eu vi o diabo ainda com a cabeça de cão. Ele vomitou em seu púlpito e, em seguida, ele consumiu seu vômito. Então ele disse aos assistentes: é graças ao meu poder que 80% da população mundial são pecadores, e que a maioria dos crentes são apóstatas. Qualquer cristão que tem se desviado, adotou meu emblema da cabeça de cão. Ele tem a minha imagem. Naquele momento eu vi os assistentes que eram compostos por demônios e seres humanos, caindo de joelhos e adorando o diabo e declarando-o Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus deste século cegou as mentes dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Os assistentes estavam adorando o diabo e dizendo: você é Deus, porque 80% da população mundial se assemelha a você. Eles têm a sua imagem e seu emblema. Você é mais poderoso do que outro que tem apenas 20% da população mundial. Amados, cada vez que estão vivendo em pecado estamos adotando o emblema do diabo, que é uma cabeça de cão. A Bíblia diz que todo aquele que pratica o pecado é do diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus se manifestou, para que pudesse destruir as obras do diabo. Como o culto de Lúcifer estava acontecendo, o arcanjo Miguel e eu estávamos em uma posição diagonal para o púlpito do diabo e, em seguida, o diabo começou a reunião que durou 4 meses. No firmamento, ele começou a revelar suas 80 estratégias contra a humanidade na igreja. Suas palavras foram automaticamente impressas em um livro chamado Técnicas e Táticas. Esse livro também é chamado de Armadilhas de Disparo, o que significa como produzir uma armadilha para o homem tolo e imprudente. O encontro no firmamento durou 4 meses. Basicamente toda vez que o diabo foi revelando uma estratégia, ele estava adiando a reunião, a fim de implantar demônios para executar a nova estratégia em várias regiões da Terra. E às vezes demônios estavam viajando em uma dimensão para além do nosso mundo físico. Enquanto isso, a reunião seria suspensa, e os participantes estariam esperando por seu retorno e seu relatório. Esses demônios estavam viajando para muitas partes da Terra, e era no dia ou na noite. Eles estavam viajando longas distâncias em uma fração de segundo, ou muito poucos minutos, e eles estavam viajando para vários países, continentes e cidades. Eles também estavam viajando para o reino marinho, o reino subterrâneo, e até mesmo para o firmamento. E cada vez que esses demônios estavam viajando para o cosmos, eu tive que segui-los, a fim de ver o que estava acontecendo, e como eles estavam executando suas missões. Recebi ordem continuamente do arcanjo Miguel para segui-los. Como resultado, eu fui a muitos reinos invisíveis de Lúcifer,
e eu acumulei conhecimento das táticas e estratégias do inimigo. Nesta mensagem, vou trazer-lhe palavras de Lúcifer, exatamente como ele disse, para que todo mundo possa entender o reino das trevas. Como está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Então o diabo começou a abordar os assistentes com arrogância. Ele disse aos participantes: eu os reuni hoje, porque temos um adversário. Eu ouvi ele dizendo que ele quer salvar a humanidade. É por isso que se reuniram hoje, para que possamos impedir que isso aconteça. Hoje vou entregar algumas estratégias, a fim de fazer com que seus seguidores se tornem fracos e vulneráveis, para que o nosso reino cresça na terra. A lei de repetição e resistência. Então Lúcifer começou a enumerar e elaborar suas estratégias, que foram um total de 80 pontos. O diabo divulgou a primeira estratégia que ele chamou de vacina ou a lei da repetição e resistência. Ele disse: através desta estratégia, vamos impor a lei na vida dos cristãos nascidos de novo. Basicamente, os seguidores de Jesus Cristo têm um anel luminoso de fogo acima de sua cabeça, e isso orbita em fogo acima de sua cabeça, e é potencialmente destrutivo. E pode nos neutralizar. Por isso, quero sublinhar que você não deve chegar perto de cristãos, enquanto o seu anel de fogo está brilhando e queimando. Devemos inicialmente apagar o fogo do anel de luz, antes que se envolvam com o medo da derrota. Que fique claro, se você vier para me informar depois de ser destruído por causa do anel de fogo, vocês serão deixados sem escolha para serem destruídos. Não fiquem perto de cristãos, enquanto o fogo está queimando e brilhante. Você deve observar e monitorá-los, antes de tomar qualquer ação contra eles. Por outro lado, será evidente que, quando essas pessoas cometem o pecado, o anel de fogo e luz apaga-se. A sua luz seria tirada para fora, como resultado do pecado. É só dessa maneira que eles irão se tornar vulneráveis. Na verdade, sua missão é fazer com que cristãos nascidos de novo cometam o pecado, a fim de desligar o anel de fogo e luz acima de suas cabeças. Amados, há um anel de fogo sobre a cabeça de cada cristão nascido de novo, que é a autogeração de energia elétrica de Deus. A Bíblia diz que você é a luz do mundo, Mateus 5:14. Um cristão está cheio de divina energia elétrica, e as despesas de eletricidade de Deus estão correndo por todo o seu sistema. É por isso que um demônio não iria chegar perto de um cristão. Então o diabo disse aos assistentes: você deve usar o método de vigilância e monitoramento. Eu ordeno que você os observe e observe suas famílias, a fim de montar um sistema de vigilância em torno de cristãos nascidos de novo. Não faça nada contra eles antes de montar um sistema de vigilância e monitorização, e quando eles picarem, você vai notar que a sua luz e fogo que emana do anel luminoso, e a órbita de fogo apaga-se. No momento em que um cristão nascido de novo comete pecado, você irá reportar a mim, porque este é o melhor momento para atacá-los. Nesta base, você tem que entender que o pecado é o nosso evangelho, e o pecado será o nosso evangelho. O pecado é o mecanismo pelo qual a chama luminosa do crente se apaga. E eu vi o diabo instruir seu demônio para relatar a ele cada vez que um cristão peca, porque é um momento crítico para golpeá-lo. Eu vim hoje para vos rogar, cristãos, para manter sua chama luminosa. Cada cristão nascido de novo tem a responsabilidade de manter o seu anel luminoso de fogo ligado. A Bíblia diz que João era uma lâmpada ardente e brilhante, e vós quisestes alegrar-vos por um tempo com a sua luz. João 5:35. O mundo satânico está desesperado para obter fogo e luz cristã. Eles não podem fazer nada contra os crentes, desde que o anel de fogo está queimando e brilhando. É o pecado que apaga a luz do crente. Isso os induz a um momento de vulnerabilidade e fragilidade. Depois de explicar essa estratégia, eu vi o diabo convocando 8 demônios para avançar, e deu-lhes seringas. O diabo disse-lhes: cada vez que um cristão nascido de novo é pego no ato do pecado, você vai injetar esta vacina chamada lei de resistência e repetição nele. Quando um cristão é pego em pecado, você vai cercá-lo e você vai me chamar na seguinte oração: Mestre Supremo Lucifer, esta é a sua vítima que ouviu a sua voz, e ele obedeceu sua ordem e instrução.
venha e entre em seu corpo, que é o seu templo. Quando você disser esta oração, eu entrarei com uma velocidade de um relâmpago, e eu vou entrar no corpo deste crente e vou vaciná-lo com a lei de resistência e repetição. Como consequência, ele vai cair repetidamente no pecado, apesar de seu jejum, apesar de sua decisão de abandonar o seu pecado. A vítima cairá sempre no pecado porque ele é vacinado com a lei da repetição. Mesmo se o crente confessar o seu pecado, mas quando ele é injetado com a lei da repetição, ele vai se tornar um escravo do pecado. Ele vai repetir o pecado de novo e de novo, apesar de seu remorso, apesar de sua vontade e de seu jejum e sua determinação. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8:34. Então o diabo disse a 8 demônios que estavam em pé diante dele, depois de vacinar a vítima: 7. Você vai deixá-lo, mas você vai ficar parado ao redor da vítima. Você irá acompanhar e vigiar esse cristão, em caso deste crente sentir culpa, e ele manifestar a vontade de se arrepender e abandonar seu pecado repetitivo. O demônio estacionado ao redor dele para monitorá-lo, irá solicitar os outros 7 demônios. Uma vez que eles se juntarem na cabeça, você vai me chamar novamente nesta seguinte oração: ó Supremo Mestre, esta é a sua vítima que quer se rebelar contra você, e escapar de seu cativeiro. Naquele momento eu descerei na velocidade de um raio. Vou entrar em seu corpo, a fim de apertar a vacina nele. Como resultado, a vítima vai enfraquecer e terá tendência para regressar a esse pecado, apesar de sua vontade de escapar. Então eu vi em um púlpito do diabo com um espelho. O diabo fez uma oração e encantamento. Como resultado, este espelho foi multiplicado. Foi distribuído aos assistentes. O diabo disse: antes de atacar um cristão você deve se certificar de que ele é visível no espelho. Amados, quando um demônio está chegando para lutar com você, ele está vindo com informações de precisão. Ele está bem informado sobre sua condição. O diabo disse aos assistentes: aquele companheiro, Jesus, me rotulou como príncipe deste mundo. Se apenas um deles se afeiçoar com as coisas deste mundo, seu perfil será visível no espelho. Algumas de suas atitudes são minhas natureza, como raiva, animosidade, inveja e ódio. Aqueles que estão nessas coisas pertencem ao nosso reino automaticamente. Mas lembre-se de checar no espelho antes de fazer qualquer coisa contra eles. Se eles aparecerem no espelho, isso significa que eles estão em um estado de fraqueza, e sua fraqueza e pecado são minha natureza. Atacar as áreas de suas necessidades. A próxima estratégia é chamada necessidade. Lúcifer disse: devemos vigiar e analisar as emoções e os sentimentos dos cristãos, observando suas 3 necessidades: casamento, finanças e ambição. Ele continuou: se você estiver lutando com um deles, e não por causa de sua santidade e justiça, apenas dar-se, mas se concentrar em seu casamento, espere até quando eles pensarem em se casar. Você vai trabalhar para injetar sugestão em sua cabeça para levá-los a fazer uma escolha falsa. É a partir daqui que as pessoas verticais irão querer quando fazerem uma escolha errada. E nós iremos levá-los a se casar com o nosso representante, investigando seus critérios e preferências. Lúcifer disse: como temos muitas empresas e corporações na Terra, você vai organizar de modo que eles acabam trabalhando em nossas empresas e negócios, e eles irão ser cercados por nossos agentes. Eles serão pagos por salário com o nosso dinheiro enfeitiçado, e eles irão assinar um contrato com a gente sem saber. Eu pedi aos meus demônios para dar-lhes iniciativa para que possam expandir seus negócios. Como resultado, eles serão sempre focados no mundo material. O diabo sempre combate o casamento, porque esta é uma aliança que torna as pessoas em um. No casamento, existe uma lei chamada lei de fusão que torna 2 pessoas em uma. E o diabo gosta para que ele possa unir o trigo e o joio em conjunto, para criar a fusão e confusão. Condenação por palavras saindo de nossas bocas. Meus queridos irmãos, eu estou aqui para trazer palavras do inimigo exatamente como ouvi, em sua reunião no firmamento. Eu ouvi o diabo inaugurar uma estratégia após a outra. Em seguida, ele revelou uma estratégia contra a igreja chamada condenação.
Ele disse: meus demônios agentes seguidores e observadores, demônios, vocês têm um papel muito importante a desempenhar. Sua finalidade é observar e ouvir o que sai da boca dos crentes. Vocês terão que ser pacientes. Você deve segui-los e ouvir atentamente as palavras que saem de suas bocas. Na verdade, esses seres humanos alegaram terem sido criados à imagem e semelhança de Deus, mas isso é o que vamos fazer para eles. Temos 5 estratégias a fim de condená-los na base do que vem de sua boca. A primeira estratégia é durante o tempo de raiva. O diabo disse aos demônios observadores e seguidores: no tempo de raiva dos seres humanos, eles não controlam suas palavras, e eles não controlam as suas decisões, nem suas ações. Portanto, este é um momento crítico, a fim de capturar as suas palavras e os condenar. Amado, você deve entender que quando você está irritado a demônios atribuídos pelo diabo, observando você, e capturando palavras de sua boca e decisões que você faz. Portanto, quando você está com raiva, você deve aprender a segurar a língua. Você não deve dormir com raiva e você deve perdoar. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam comerão seus frutos. Provérbios 18:21. O diabo vai usar suas palavras para condená-lo. O segundo momento crítico é o tempo de escolha. Como o diabo disse aos seus demônios, condenar pessoas pronunciando uma palavra de amor. Quando você ouve um ditado humano dizendo ao seu parceiro: você é meu anjo, então seu anjo da guarda vai embora, com base em sua própria palavra. Como resultado, seu parceiro tomará o lugar do anjo e será condenado por sua própria palavra. Quando alguém diz que eu só vou casar com esse ou aquele tipo de homem, este é um governo verbal que o liga. Ele está convidando o espírito da solteira. Amados, as pessoas se vinculam em pactos por meio de palavras faladas de sua boca. É necessário cancelar palavras negativas. Há palavras que você diz que destruirão sua vida quando forem capturadas e levadas a efeito pelos demônios. A terceira tática é em tempos de sofrimento humano. O diabo disse a seus demônios observadores e seguidores: em um momento de sofrimento e dificuldades eu sempre ouvi os seres humanos dizendo: oh, eu sou miserável. Eu sou azarado na minha vida. Tudo o que faço não está funcionando. O diabo ordena que esses demônios levem a efeito as palavras e frases ditas pelos humanos durante seus tempos difíceis, assim como muitos amaldiçoam e condenam a si mesmos através de suas próprias bocas, causando que os crentes sejam preguiçosos e pesados. Então o diabo revelou uma estratégia adicional que fará com que os crentes sejam pesados, para que eles não sejam capazes de orar ou ler a Bíblia, ou frequentar a igreja. Como resultado, eles irão se tornar um ser humano comum. O diabo insistiu aos participantes, dizendo: não deixe que eles orem. Não deixe que eles leiam a Escritura. Não deixe-os ir à igreja. Não deixe que eles deem o dízimo. Então eu vi o diabo convocando um demônio que parecia o Superman. Este demônio estava vestido de vermelho e azul como super-homem, mas o diabo o chamava de sobre-humano. Ele disse: eu escolhi você para visitar os cristãos em casa nos dias de seu serviço na igreja. Você deve ser informado sobre o programa da igreja, 5 horas antes de começar. Você vai soprar sobre eles a fumaça azulada. Como resultado, eles se tornarão pesados e sentirão que não devem ir à igreja. Eles se sentirão desconfortáveis. O diabo disse a ele: sopre sua fumaça azulada mesmo em seus carros. Como resultado, o colapso inexplicável acontecerá. Eles buscarão a justificativa para não frequentar a igreja, e eles os terão. Lúcifer disse ao sobre-humano: você deve se mover de uma casa de Xistã para outra, e você deve explodir sua fumaça azulada. Como resultado, haverá procrastinação. Como consequência, eles serão incapazes de orar, mesmo que acertar o relógio. A mesma coisa com a leitura da Bíblia. Eles terão a sensação de fazer algo relaxante em vez de ir à igreja. Nomes de pessoas como uma ferramenta para destruí-los. Então o diabo revelou outra estratégia chamada nome. O diabo disse: vamos usar os nomes das pessoas como uma ferramenta de manipulação, a fim de destruí-los. É claro que o diabo está sempre buscando maneiras de destruir a humanidade, e ele disse aos demônios:
você vai ter certeza de que suas vidas se tornaram seus nomes. Amado, na Bíblia, quando Deus chamou pessoas, ele mudou seus nomes. Se você não tem um nome positivo, é melhor mudar isso agora. A Bíblia diz em Gênesis 32:28, teu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois como tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Eu ouvi o diabo dizendo que o espírito de homônimo, palavras com o mesmo som, mas têm significados diferentes, seguirá o hominídeo, toda a humanidade. Exemplos de homônimo são bastão, brilhante e circular. A segunda questão sobre um nome é que quando você nomeia a si mesmo ou seu filho, um membro da família ou um amigo, a natureza dessa pessoa pode ser transferida para você ou seu filho. Através do canal do nome existem esses demônios, seguidores e observadores. Seu trabalho é que cada vez que seu nome é chamado, eles têm de transformá-lo em seu nome. Cada vez que seu nome é chamado, eles vão ficar significando esse nome. E acontece que isso cumpre em sua vida, para que você se torne em seu nome. Feitiço através da beleza e produtos de higiene. O diabo anunciou outra estratégia chamada de beleza e produtos de higiene. Eu vi o fim, o diabo com 30 demônios viajando sob o oceano, e enquanto estes 30 demônios estavam deixando o auditório oval debaixo d'água, o arcanjo Miguel me pediu para segui-los. Esta foi a nossa viagem secundária no fundo do oceano. E desta vez o diabo enviou esses demônios para atender as sereias subaquáticas, para que elas projetassem a beleza e a maquiagem nos produtos. Quando estávamos deixando o salão oval, o diabo interrompeu a reunião, a fim de esperar o contingente de 30 demônios para trazer de volta os produtos de beleza. Quando chegamos debaixo d'água, a sereia e deusa Lamase já sabia o que Lúcifer queria. Ela também podia ler a mente desses demônios. Na verdade, cada vez que o diabo pensava em algo, ele poderia transferir seu pensamento rapidamente para os seus colaboradores. O diabo possui uma rede que lhe permite injetar pensamento de seus seguidores. Quando Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, ele estava lidando com o pensamento do diabo, que se transferiu para a mente de Pedro. É assim que é o trabalho do diabo. Eu vi demônios de todos os tipos sob o oceano. Vi sereias sob o oceano que eram muito bonitas. Elas eram extremamente belas, como se elas estavam mudando rostos. Lembro-me de seus nomes como Alice, Jaqueline, Sol, Ange, Lili, Liliane, Julieta. Então eu vi a grande senhora, a rainha da costa, manipular a areia sob a água e transformá-la em produtos de beleza. Vi pó, batom, loções, sabonetes e muitos mais. Havia toneladas desses produtos de beleza. Eu vi uma sereia com o nome de Julieta imprimir seu rosto e seu nome numa embalagem e em relevo sobre o sabonete. Este sabão chamava-se Juliette, ainda é usado em nossa região e nosso país. Quando você usa esse sabão, o poder de sedução de Juliette vai estar em sua aparência, que é a beleza artificial. Portanto, você deve orar, como a Bíblia diz, para orar sem cessar, mesmo em pequenas coisas. E então o diabo disse, vamos vestir as mulheres com uma máscara de feiura e da velhice, a fim de minar o seu casamento e fazer com que seus maridos estejam cansados de tê-las. Os 30 demônios transportaram esses produtos de beleza do subsolo para o salão de reuniões oval no segundo céu. Como o salão era oval, eles os colocaram no meio do corredor. Havia batons, sabonetes, loções, desodorantes, fragrâncias e outros. Então o diabo retomou a reunião e eu observei quando o diabo começou a amaldiçoar esses produtos de beleza. O diabo disse, vamos espalhar cheiros demoníacos sobre as mulheres e homens que estão usando nossos desodorantes e fragrâncias. No momento em que seu suor for misturado com nossos desodorantes, eles vão cheirar como alguns dos nossos demônios. Na verdade, demônios têm seus cheiros e eu conheço esses cheiros. Alguns demônios cheiram uma mistura de desodorantes e suor. E outros aromas como ácido. Então Lúcifer disse, mulheres que usam nossos produtos terão beleza artificial. Elas terão a beleza dos meus servos, as sereias e a sereia impressa em seu rosto. É desta maneira que vamos espalhar prostituição na terra. Quando as mulheres usam esses produtos de beleza, elas irão se tornar irresistíveis. O diabo disse,
Toda vez que um ser humano invejar essas mulheres por causa da beleza dos meus servos, as sereias serão admiradas e adorarão as imagens das coisas sob o mar, que são as sereias. No que diz respeito ao diabo, as imagens das sereias em produtos de maquiagem equivalem a construir uma imagem das coisas sob o mar. Esses belos rostos de sereias são impressos nos produtos de maquiagem e beleza. São uma representação das sereias, como está escrito: você não deve fazer para si mesmo um ídolo ou qualquer semelhança do que está no céu acima ou abaixo da terra, ou na água debaixo da terra. Êxodo 24. Devemos aprender a orar por tudo. Quero dizer, tudo o que compramos no mercado. Precisamos de uma vida de oração incessante. 1 Tessalonicenses 5:17. Quando eu estava no reino marinho, vi sereias projetar produtos de beleza, e elas estavam imprimindo seus rostos nestas diferentes loções e produtos de beleza. Ouvi Lúcifer dizendo repetidamente: vamos à luta. E não abrandar. Vamos continuar trabalhando, a fim de separar os crentes de seu mestre. Esquecimento para com os deveres sagrados diários. Então o diabo revelou uma nova estratégia chamada esquecimento. Ele disse aos participantes: temos que trabalhar para fazer com que os crentes esqueçam o seu dever sagrado diário e sua obrigação. Como resultado, eles vão estar em desacordo com o seu mestre. Seu mestre é suposto ser o centro e uma pedra angular de suas vidas, mas devemos trabalhar para que o seu Senhor não seja mais o foco central de sua existência. Em primeiro lugar, vamos levá-los a esquecer de orar. Como resultado, eles não terão força espiritual. Amado, quando eu ouvi isso da boca de Lúcifer, eu entendi que a oração dá aos crentes força espiritual, e até mesmo a Bíblia diz para orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Então Lúcifer disse: devemos fazê-los esquecer de ir à igreja, confundindo os horários da igreja. Como resultado, eles não terão unção. Com estas palavras, eu entendi que frequentar a igreja dá aos crentes mais unção, como está escrito no Salmo de Davi: eis que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. O diabo continuou e ele disse: deixe-os esquecer de ler a Bíblia. Então o diabo chamou a atenção dos participantes, dizendo: cuidado com esse livro. É mágico e poderoso. Eles não devem lê-lo, caso contrário terão o conhecimento, e eles irão descobrir as nossas ações. O diabo continuou e disse: deixe-os esquecer de pagar dízimos para que possamos saquear e roubar suas casas e finanças. Vamos enviar-lhes dificuldades e doenças e levá-los a gastar além de suas possibilidades. Estas palavras me fez entender a importância do dízimo. O dízimo protege nosso negócio e nossas finanças, e as Escrituras dizem em Malaquias 3:10-11, traga-lhe todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recebê-la. E eu vou repreender o devorador por causa de vós, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide lançará o seu fruto antes do tempo no campo, diz o Senhor dos Exércitos. Então o diabo disse novamente: deixe-os esquecer sua lei para que eles possam pecar. É somente depois que eles pecam que podemos lembrá-los de sua lei para que eles possam estar em culpa. Ele continuou: deixe-os esquecer de cuidar dos seus líderes, financeiramente, hereditária. Então o diabo anunciou outra estratégia que ele chamou de hereditária. Então Lúcifer disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16. Esta é a passagem favorita da humanidade, que estou revertendo. Por Satanás, para odiar o mundo, ele deu o seu próprio filho Beelzebu, para que quem cair em sua armadilha não será salvo, mas pereçam para sempre. Então o demônio exclamou e disse: eu amo Beelzebu por causa de sua missão. Ele vai me ajudar a trazer uma grande posteridade. Minha grande família está em formação. Eis que tenho muitas pessoas parecidas comigo. Amado, a Bíblia diz que Jesus rotulou os sumos sacerdotes como filhos do diabo por causa de seu comportamento. Jesus disse:
Vós sois de vosso pai, o diabo, e as concupiscências de vosso pai servirão. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala uma mentira, ele fala por si mesmo, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. O diabo disse: eu sou marcado como pai da mentira, portanto, eu preciso de mais filhos que são mentirosos, e que se assemelhem a mim. É por isso que eu ordeno a Beelzebu prender alguém que pratica mentiras e incorporá-los à minha família. Quando estaria mentindo deliberadamente, naquele exato momento em que você o pega e o traz para dentro da minha família. Na verdade, sou chamado pai da mentira, e mentirosos são meus filhos. Quaisquer que sejam suas confissões e profissões, sejam eles pastores evangelistas, sacerdotes, diáconos, traga-os para mim, pois eles são meus filhos. Então o diabo disse a Beelzebu: incite as pessoas ao orgulho porque eu sou o pai do orgulho. Como resultado, vou ter muitos filhos. Você está indo incitar os homens a pecar, porque está escrito que eu pequei desde o início, e quanto mais eles estão pecando, mais filhos eu terei. Beelzebu sempre foi tratado como o adversário, e o adversário vai ter certeza de que o mundo inteiro está em pecado, para que eles sejam adversários e adversários de Deus, e quanto mais eles estão pecando, mais crianças eu terei. Beelzebu, eles devem desprezar a igreja e a oração. Eles devem desprezar os homens de Deus. Eles devem desprezar as coisas sagradas. Eles devem se opor a tradições e valores bíblicos. Eles devem denegrir o cristianismo. O diabo disse: você, Beelzebu, meu primeiro-ministro, é cobrado a combater a palavra pregada nas igrejas em todo o mundo. Na verdade, Lúcifer tem um governo global, e Beelzebu é o primeiro-ministro do seu governo global. O diabo disse a Beelzebu: a palavra pregada nas igrejas em todo o mundo seja sem o Apocalipse. Que a sua pregação seja sem edificação. Deixe estes pregadores perderem o fogo e a unção. Deixe-os serem limitados. Deixe-os serem focados em milagres. Sejam focados em prosperidade. Deixe-os ser focados nas coisas espetaculares. Amado, o diabo quer que a igreja pare de se concentrar em coisas terrenas e coisas temporárias. Então Lúcifer disse: está escrito em suas escrituras e sua lei que a sua palavra é lâmpada para os meus pés, e uma luz para o meu caminho. E no momento em que a palavra revelacional, que é a luz, é substituída por acessórios e itens materiais, então não haverá mais luz deixada nessas igrejas, mas haverá trevas e, como consequência, a igreja será minha sinagoga. Se eles continuassem e dissessem que a palavra de seu mestre e Senhor me marcou como príncipe das trevas, isso será como uma maldição nessas igrejas, e eu serei o príncipe destas igrejas que estão nas trevas, como resultado da palavra corrupta pregada lá. O diabo disse a Beelzebu: você deve abafar os seus líderes e pregadores financeiramente, para que eles não tenham as necessidades básicas. Como consequência, eles serão sobrecarregados com problemas e contratempos. Eles irão centrar a sua atenção sobre como obter, em vez de gastar o seu tempo na palavra e oração. As igrejas, amados, devem se organizar, a fim de apoiar o ministério de modo que o pastor possa lidar com a palavra, a fim de poupá-los de trabalhar e de cuidar de si mesmos. Então o diabo disse: vamos direcionar as esposas dos pastores de modo que não haverá harmonia em suas casas. Como resultado, o pastor será desmoralizado com estresse e doença. O diabo disse: vamos trabalhar para que possamos enviar mulheres para que esses pastores forniquem. Como resultado, eles se tornarão seres humanos comuns e carnais, e isso será uma derrota para a igreja. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Ocultismo. O diabo revelou uma estratégia chamada ocultismo. Ele disse: o propósito dessa estratégia é a coleta de informações sobre os crentes. Vamos operar através de dois setores. Primeiro usaremos animais como instrumento, então usaremos objetos de arte. Em relação aos animais, vamos usar animais domésticos mais próximos de humanos como cães e gatos.
Nós usaremos cães e gatos como uma câmera para obter informações sobre esses crentes. Esses animais serão iniciados no espiritismo e serão nossos instrumentos. Devemos salientar que os animais não têm um espírito, mas seus corpos podem ser usados como instrumentos ou veículos pelos espíritos humanos e espíritos demoníacos. Lúcifer disse: vamos usar esculturas e estátuas como instrumentos. Na verdade, muitas estátuas e representações escultóricas dos mestres ocultistas e dos espíritos desses mestres residem dentro dessas estátuas, e as pessoas que compram esses objetos e os levam para casa estarão sob a influência de espíritos que habitam esses objetos de arte. Os ocultistas querem entrar em sua casa através do objeto de arte, uma estátua ou escultura. Esses mestres espirituais se dobram e enviam uma parte de seu espírito para as estátuas, e quando as pessoas compram essas estátuas, elas trazem uma presença estranha em seus lares. Esses estranhos são representados através de estátuas, e eles estão observando e coletando informações sobre você, apagando a igreja. Então Lúcifer anunciou uma estratégia chamada colocando para fora da igreja. Lúcifer, em seguida, dirigiu-se ao auditório e ele disse: esta é a comissão que eu estou dando, bruxas e bruxos. Vocês devem juntar-se às igrejas e ficar lá permanentemente. E você deve combater o crescimento espiritual das igrejas locais a todo custo. Mas, caso essas igrejas ainda estejam crescendo, esqueça os métodos espirituais. Recorra a métodos físicos e sujeite essas igrejas a críticas e fomente divisões entre elas. Amados, cada vez que uma igreja local é caracterizada pela divisão, difamação, falsidade, esses são sintomas de atividades de bruxaria. Eu só quero sublinhar que a igreja vai crescer apenas quando uma visão dada ao homem de Deus é cumprida. A igreja vai crescer com o apoio dos membros que devem se adaptar e alinhar à visão do homem de Deus, e eles devem trazer a sua ajuda e contribuição financeira. Então Lúcifer disse: vamos nos certificar de que em cada igreja na terra haja pelo menos uma bruxa, para que ela possa coletar informações e nos informar. Então o diabo disse: que meus servos bruxos e bruxas que designem para as igrejas sejam de boa qualidade. Vocês devem ter uma boa atitude e estar mais próximos dos pastores dessas igrejas. Você deve reunir informações sobre cada igreja local na superfície da terra. E todos os sábados à meia-noite eu quero que você relate informações sobre o que está acontecendo nessas igrejas locais. Então o diabo disse: se você falhar em sua designação, então terei que enviar espíritos femininos do mar. Eles migrarão para a superfície da terra e tomarão a forma humana e se unirão a essas igrejas. Eles farão o seu trabalho. O diabo insistiu: você deve ser permanente nessas instalações das igrejas. Sua missão é trazer distração através de risadas de diálogo e piadas, socialização e fornicação. Você deve acordar cedo antes de suas orações e enfeitiçar o lugar de oração para que os intercessores sejam pesados e não orem efetivamente. O diabo disse: para as bruxas, é suficiente enfeitiçar as instalações da igreja. Você só precisa se transformar em insetos e soprar a fumaça azulada para mudar a atmosfera nas instalações da igreja e na sala de oração. Como consequência, todos ficarão pesados durante a oração. E então o diabo disse aos participantes: você deve se opor à pregação e ao ensino da revelação. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Continua.